Olá, meus amados, meus queridos, que a paz de Deus esteja com vocês, nos lares de vocês, amém? Enfim, que Deus seja convosco em nome de Jesus. Hoje eu quero passar uma mensagem para quem está afastado dos caminhos do Senhor, que não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus, sabe, está se sentindo perdido, porque quando a gente está no mundo, isso começa a acontecer, você meio começa a se perder, parece que as coisas não começam a fazer sentido, amém? Então, assim, eu quero dar uma palavra, um incentivo, né? E eu sei que Deus, ele tem os meios dele de buscar aqueles que são escolhidos do Senhor. Foi assim na minha vida, sabe? Eu vou contar aqui um trechinho rapidinho que como que Deus ele usou de uma estratégia para me trazer para a presença dele novamente, porque eu andava assim, sabe? Eu ficava na presença de Deus, daqui a pouco saía. Até que Deus veio mesmo e ele é como se ele falasse assim, ó, você vai ou não vai? Então assim, eu passei por um momento onde eu me alimentava e eu passava mal, sabe? Começava a doer meu estômago e cada vez aquilo ia piorando e eu achava que eu estava com uma doença muito grave. Falei, Senhor, eu acho que eu vou morrer. Na mesma proporção que eu me aproximava de Deus achando que eu ia morrer, eu também era, espiritualmente falando, era fortificada. Então ali houve uma limpeza espiritual, renúncias, porque eu tive que renunciar a muita coisa que eu deixei no mundo através disso tudo, perdões que eu precisava perdoar as pessoas que automaticamente, né, se deixaram ser levado pelo inimigo para tentar me prejudicar, sabe? E ali Deus foi me limpando por completo. E quando eu comecei a perceber, eu já estava falando palavras de incentivo para outras pessoas. E quando eu falava palavras de incentivo para outras pessoas, era porque eu também precisava ouvir aquilo, sabe? Quando eu falava de fortalecimento espiritual para outras pessoas, eu também precisava. Quando eu ajudava as pessoas com ansiedade, eu também precisava, sabe? Porque tudo isso veio assim, veio acarretado, um atrás do outro assim para minha vida. Mas Deus, espiritualmente falando, ele foi me fortalecendo, né, na minha área espiritual, e tudo aquilo foi diminuindo na minha vida. Todas as coisas começaram a ser organizadas. E eu louvo a Deus por tudo que passei, porque eu sei que o que eu passei foi para a honra e glória de Deus. Porque Deus ele me levantou diferenciada, sabe? Mostrando quem ele realmente era para mim. E eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Só quem esteve ao meu lado, que foram poucas pessoas, entenderam a evolução de Deus na minha vida. Amém? Porque foi a evolução dele na minha vida, não foi eu que evoluí, porque todos os dias eu estou tentando evoluir para Deus. Mas assim, Deus ele me transformou de dentro para fora. Eu fui crescendo de dentro para fora. E por um certo tempo eu decidi ficar em oculto, ficar escondida, sabe? Para que o inimigo não me visse. E nas minhas orações eu falava para Deus, Deus me esconde para que ninguém me veja, sabe? E foi assim, por muito tempo eu fiquei meio que escondidinha, sabe? Embaixo ali das asas de Deus, amém? E que Deus haja assim na tua vida também. Depois de tudo isso, era uma simples gastrite que eu tive. Tu vê, era uma gastrite assim, e eu, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, Deus mesmo me curou, sabe? Antes de todos os exames ficarem prontos, o primeiro que saiu eu vi que era gastrite, e ali eu fui orando, fui mudando a minha alimentação e graças a Deus, assim, tudo veio por terra, caiu por terra, em nome de Jesus. Desculpa. Tudo caiu por terra, em nome de Jesus. Então, vou falar aqui um versículo para vocês que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está falando para você assim, ó, que você não precisa largar tudo no mundo para voltar para a presença do Senhor. Ele está falando para você, vinde a mim como estás. Se você estiver com bagagem, se você estiver no pecado, Deus está falando para você, é para você vir. É Ele quem vai mudar os teus caminhos. É Ele quem vai fazer a transformação na tua vida. Não vai ser do dia para a noite, mas você vai ver Deus trabalhar na tua vida.
E quando a gente está no meio de uma situação, você não vê nada com clareza, você não vê luz no fim do túnel. E quando você está na presença de Deus, não vou dizer para você que vai ficar tudo às claras, não vai. Mas depois que passa a tempestade que vem sobre a tua vida, você começa a ver que é para o teu fortalecimento espiritual, é para uma nova jornada com Deus, é para você fazer a diferença. E as pessoas à sua volta, elas começam a ver a mudança dentro de você e depois por fora também. Porque você muda por completo, você passa a ser assim, você foca tanto em Deus que tudo que está à tua volta passa despercebido para você. É algo assim, é algo só quem tem uma relação com Deus entende o que eu estou falando aqui. E eu quero que isso venha acontecer na tua vida também, que essa relação com Deus ela seja diária e fortalecida, porque isso acontece assim, você passa a ser amigo de Deus, amiga de Deus. Amém? Quando você vai orar, é como se Deus estivesse assim, ó, ouvindo tudo o que você está falando, porque é isso que acontece. Você tem um elo com Deus. E essa lealdade com Deus, sabe? Você passa a ser leal a Deus. E Deus, ele se alegra. Porque Deus foi assim com Jó, sabe? Deus, ele tinha orgulho de Jó, sabe? Era Deus quem falava para Satanás: observe o meu servo Jó, como ele é fiel a mim. Jó passava tudo que ele passou lá, passou tudo que ele passou. Tá certo que Satanás quis atentar contra a vida de Jó, e Jó permaneceu temente ao Senhor. Entendeu? Então, assim, busque por isso. Fala, eu quero fazer a tal ponto que Deus se orgulhe de mim. Que Deus me, sabe, fale para o Satanás, eu me orgulho de fulano. Amém? É isso, que Deus venha se orgulhar de você, assim, a tal ponto. Amém? E em Isaías 55, versículo 6, no livro de Isaías, no capítulo 5, capítulo 55, versículo 6, fala assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está falando para você, ó, volte para minha presença hoje. O tempo para você é hoje. Não deixe para amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã é uma dádiva de Deus para nossa vida. Então, se você não tem força para buscar ao Senhor hoje, porque eu sei que a sua fraqueza espiritual pode estar muito grande, eu quero pedir a Deus que Deus venha derramar uma unção sobrenatural sobre a tua vida, para o teu fortalecimento espiritual. Que Deus venha agir na saúde física tua aí, que pode estar abalada. Que Deus venha derramar uma cura sobrenatural sobre a tua vida, no qual você possa reconhecer que Deus te curou. Amém? Eu sei que tem pessoas que estão abaladas porque teve relacionamento no qual ficou frustrada. Mas eu quero pedir para Deus que Deus venha limpar todo esse sentimento enganoso da tua vida, que o próprio diabo levantou para fazer com que você caísse espiritualmente, para que você fosse enganada, mas que Deus venha agir nesta área da tua vida. Que o inimigo nunca mais se levante com enganos sobre a tua vida. Porque o inimigo, às vezes, ele levanta trazendo coisas para a nossa vida que é como se fosse uma felicidade. Mas lá na frente você sabe que não é. A verdadeira felicidade quem dá para você é Deus. Um relacionamento saudável para a tua vida, quem vai dar vai ser Deus. E tudo isso vai acontecer quando você estiver alinhada com o Senhor. Sabe? Você está alinhado com Deus e Deus começa a colocar na tua vida aquilo que você precisa, aquilo que vai te fazer feliz. Deus não vai dar para você algo que se quebre tão facilmente. Deus vai dar algo para você concreto, sabe? Algo completo para a tua vida, amém? Esta é a mensagem para você hoje que está aí se sentindo fraco, oprimido. Saiba que Deus, ele é contigo. Não importa o que você fez, sabe? Uma vez eu tive um sonho onde eu subi uma montanha
Mas esta montanha, ela não tinha onde eu me apoiar. Sabe quando você vai subindo, mas você não tem onde se apoiar? Eu lembro que eu era segurada por uma cordinha, mas eu não tinha onde me apoiar. Então, eu não sei te explicar, mas eu sei que eu subia. Cada vez mais eu ia subindo. E conforme eu subia, eu puxava outras pessoas comigo, sabe? Quando eu tive esse sonho, vou falar pra vocês, eu não estava na presença de Deus. Eu não estava na presença de Deus, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Assim, sabe quando você tá com um pé dentro da igreja e outro fora? Eu estava assim. Então, quando eu tive esse sonho, naquele momento eu não entendi. Hoje em dia eu entendi que aquele sonho foi o próprio Deus me falando. Um dia você vai subir e vai puxar outros com você. E eu não vou deixar que essa missão que Deus me deu, ela venha morrer. Então, esta mensagem hoje pode servir para uma pessoa apenas. Mas que você entre para os caminhos do Senhor e nunca mais saia. Que você entre para os caminhos do Senhor e busque, persevere em nome de Jesus. Deus vai agir ao teu favor sempre. Deus sempre age do lado de um coração quebrantado. Em nome de Jesus, amém?